Muito bem-vindos, bem-vindas, cabeleireiros, cabeleireiras, pessoas normais também ao episódio do nosso podcast Cabeleireiro Chique. Eu sou o Gabriel Deodato, caso você não me conheça, cabeleireiro chique da região dos Jardins, e hoje com um episódio solo, certo? Hoje eu vou tocar sozinho, eu decidi fazer um episódio curtinho com um tema significativamente curioso no mínimo, vamos se dizer. Eu tô até meio com medo, porque meus amigos, né, quem é próximo, fala que eu sou uma pessoa altamente cancelável, né, que precisa de muito contexto para ser entendida, mas eu vou tomar o risco nesse episódio falando sobre, enfim, sobre esse tema de aonde molha o pão não se compra carne, vamos se dizer. Você se inscreve no canal, caso você não esteja inscrito ainda, ativa o sininho, compartilha para você dividir, depois trocar, multiplicar, enfim, acrescentar ideias com seus coleguinhas sobre a perspectiva de cada um sobre esse tema polêmico, que é ficar com os coleguinhas de trabalho, com cliente, enfim, com colaboradores, funcionários. Antes da gente seguir, eu agradeço o Cadivel por abraçar a educação, assim como a gente, e acreditar que educação é um ato de revolução. Cadivel apoia o podcast Cabeleireiro Chique e Cadivel apoia o grande evento Corta Bonito. Não sei se você conhece o Corta Bonito, já ouviu falar? A maior experiência educacional em corte de cabelo, verticalizada em corte de cabelo desse país, que nessa edição, com atração internacional, diretamente de Paris, Gabi Yannick, mostrando técnicas de corte de navalha e eu mostrando minha técnica de corte de baixa manutenção. Eu ensinando o corte de cabelo que eu cobro R$700 num salão muito chique nos Jardins. Você vai aprender o passo a passo. E, desculpa, vou dar um presente pra você aqui nesse episódio. A gente tá no terceiro lote, mas se você se inscrever ainda, o terceiro lote ele custa aí mais ou menos uns R$2.200, a gente vai passar pra você o preço de segundo lote, tá bom? Eu vou te dar um super desconto aqui, eu vou criar um cupom agora. Quer ver? Eu vou digitar aqui, pra eu não esquecer, cupom... como que eu posso dar uma referência aqui a onde molha o pão, não come a carne, não compra a carne, né? Como que era aquele ditado? Enfim, solo, eu vou colocar esse cupom de desconto. Você vai digitar assim, ó, solo, eu vou mandar pra minha equipe aqui de marketing, pro pessoal me ajudar. Você vai entrar no link, eu vou deixar o link de inscrição na bio para você ir nesse evento de corte de cabelo que tá imperdível, você vai viver pela primeira vez dentro de um complexo cultural, no Axé Cultural aqui em Pinheiros, uma experiência educacional, certo? É surreal esse espaço, onde fica o Tomiotaki, onde tem grandes exposições de artistas aqui. É sensacional esse lugar, sem falar no evento, que é surreal. Aí você vai conseguir comprar e fazer sua inscrição com preço de segundo lote, porque eu tô animado, tá bom? Coloca aí solo no seu cupom de desconto. Cupom, pra eu lembrar de avisar o pessoal aqui. E o link tá na descrição do episódio, tá bom? Voltando, vamos lá ao nosso tema. Polêmico, por sinal, minimamente curioso. E eu vou falar aí sobre o meu ponto de vista. Por que eu falei que é um tema delicado a se tocar, né? Até por conta desse conflito de gerações, principalmente, né? A gente tá numa época que trocou de geração, a gente é de outra geração, e a gente pegou a transição, a gente foi um pouquinho da geração passada, um pouquinho dessa, a gente tá no meio termo, aí a gente fica meio lá, meio cá, meio cringe, meio velho, meio atualizado, porque você também não tá tão ultrapassado assim, porque você não era só da outra geração. Enfim, catou aí um pouco da complexidade, né? As coisas mudam o tempo todo. Então eu procurei até no chat GPT pra ver se me dava umas pautas interessantes. Só que ele me direciona sempre para uma coisa mais ética. E eu não vou bater na ética porque, como eu disse, com a troca de geração isso foi alterado e eu não vou me arriscar. Eu vou falar de uma perspectiva prática mesmo, sobre ação e resultado, sabe? Sobre a minha experiência desse lance, né? A gente, cabeleireiro, não só cabeleireiro, mas várias profissões, eu converso com aeromoças na minha cadeira, com médicas, e geralmente elas vão ficando, né, boa parte elas vão ficando com pessoas da própria carreira, né, do próprio nicho, do próprio meio ali de trabalho, porque
nós somos pessoas que trabalhamos muito, então se você trabalha muito, você tá enfiado o tempo todo no salão, só comunicando com pessoas dali do meio, ou você fica com alguém do salão, ou não fica com ninguém. Não, em grandes casos é assim. Eu mesmo, boa parte das minhas namoradas eram de salão. Era ou cabeleireira, ou trabalhava na recepção, enfim, foram tudo conhecidas no salão. E eu lembro lá na minha época, hoje eu tenho, eu não, vou falar primeiro de hoje, vai. Eu tenho uma política, eu não fico com cliente, tá? Eu não fico com cliente, eu não fico com ninguém do salão, não fico com mais nada disso. E foi muito bom pra mim eu criar essa política minha, tá? Não vou entrar no lance de ética, tá? Eu vou entrar mais no lance, como eu disse, prática e resultado, certo? Lá atrás, quando no começo da carreira, a gente muito deslumbrado, né? Você com 18, 19 anos, você entra, começa a lidar com muitas mulheres, eu falando aqui da minha experiência, né? Eu sendo heterossexual, e aí você lida com um monte de mulheres, e aí você fica deslumbrado, e vê aquilo, e vai fazer evento, e é muito modelo, e é muita cliente, e é não sei o quê. E aí você novinho, né? Tem o lance dos hormônios ali a milhão. Eu não tenho lugar de fala para falar sobre gays, mas também são homens, né? E estão ali no meio. Então isso também é forte. Para mulher é mais longe ainda, né? O lugar de fala. Então eu vou falar da minha vivência. E ali começando ficava com cliente, ficava com modelo, ficava com colegas de trabalho. E aí parece que o lance não é que tipo assim, fala assim, vai ficar e vai dar merda, pô, vai perder a cliente. Nunca perdi uma cliente por causa disso, tá? Nunca perdi, até porque eu sempre fui muito claro, né? Mas vamos voltando hoje aqui, né? Hoje, eu tava até conversando com a gata aqui no WhatsApp agora, e ela, né, falou, tem que falar, né? Aquele que você, né, quase teve a oportunidade, quase perdeu o amor da sua vida por conta dessa palhaçada sua aí de não ficar com ninguém. Porque o que aconteceu? Eu tava no salão atendendo e, pô, passou 20 clientes na minha cadeira num dia. E, de repente, depois, eu recebi uma mensagem da dona do salão falando que a sobrinha dela tava me convidando pra sair, pra jantar. E eu, tipo, não sabia nem quem era. Mas era uma cliente que eu tinha atendido aquele dia. Não era uma cliente regular, tá? Né? Pra você saber, não fico flertando com cliente, nem com ninguém, né? No horário de trabalho. Mas a dona Lucinha mandou uma mensagem. Gabi, corta o cabelo da minha sobrinha e tal. Aí nessa, eu falei, beleza, cortei lá. E tipo, foi uma cliente normal. E aí no outro dia, mandou uma mensagem me convidando pra jantar. E eu nem sabia quem era ela. Porque eu não fico flertando, não percebi se ela me flertou, se não. Enfim, eu sei que depois ela ficou falando, né? Que tipo, nossa, mas como assim você não me notou ali, né? Não fui notada naquele momento, enfim. Eu disse, porque exatamente isso, é o profissionalismo. Eu vou ali pra fazer cabelo, pra sentar, ouvir, mas com outra intenção, né? Não levando pra esse lado, não fico percebendo. E aí vou voltar ali pra trazer um pouco do benefício disso, né? Não esse lance de você, perder cliente por causa disso, ou não. Quando é funcionário, eu acho que tem um lance que atrapalha muito, né? Muitas vezes, tem casos que dão certo, né? E como tem casos que não. Mas se não dá, é muito ruim, né? Ali dentro, a situação. Enfim, mas passou, quase perdi o amor da minha vida ali por causa de um vacilo desse. Né? De um vacilo, não. Por conta Porra, acabei de falar a palavra, mano. Por causa desse valor ali que eu botei, enfim. Mas voltando lá pra trás, quando eu ficava, tá? Olha a diferença. Olha que beleza, atendi uma cliente e foi muito legal, até o fim. Agora lá atrás, o que acontecia? Eu já tinha, ficava com um cliente lá e tal, e parece, cara, que elas falavam, né, uma pra outra, porque eu ficava pensando, não é possível, cara, que de repente você tava ficando com outra, aí você conversava, ela por acaso era em comum da outra, era amiga em comum, ou conhecia, ou não sei o quê. Aí eu ficava até pensando na minha cabeça, eu falava, mano, essas mulheres, elas devem falar uma pra outra, né? Elas devem comentar ali, meu, você quer alguma coisa sem nenhum compromisso, sem nada? Tipo assim, sei lá, só... Não sei como que eu posso dizer, só uma mamada, só alguma coisa assim, tipo, sem nada além disso.
liga pro Gabriel, que ele não vai te encher o saco no dia seguinte, não vai te falar. Tô jogando, tá? Não sei se era isso que acontecia, mas eu imaginava que sim, porque elas queriam sair comigo e só pra isso. E tipo assim, eu sempre era muito claro que não tinha nenhuma intenção além daquilo, então rolava e ninguém me incomodava depois. Os clientes voltavam, eu não incomodava ninguém depois, os clientes voltavam, fazia o cabelo, tudo numa boa. Tá, eu tinha pra você ver que era isso, só que qual que é o lance? Eu acabava colocando muita energia nisso. Você ia pro salão já com essa intenção. Você ia pro salão com essa intenção. Então, flertava com o cliente e não sei o quê. E o meu salário não aumentava, tá? Isso por anos, né? Mas eu falo lá atrás, bem novinho, né? Eu percebi que você não crescia, porque você não botava o seu olhar num lance de oportunidade de crescimento de carreira, por exemplo. Pô, a experiência dessa cliente não foi tão satisfatória por causa disso. Eu vou fazer esse ajuste. Ah, o cabelo dela pode dar uma melhorada aqui. Ah, eu posso, sei lá, mudar esse horário pra cá, porque nesse horário tem um benefício melhor. Pô, nesse horário vai ser mais interessante eu estar aqui no salão. Não olhava nada disso. A única coisa que eu olhava era se a cliente tinha um interesse, ou se não, se atendia, e você atendia com aquele sex appeal exalando. Às vezes você nem queria ficar nem nada, mas você só queria saber se ela ia te flertar ou não, e você colocava toda a sua energia em perceber isso. Sabe quando às vezes você nem quer ficar com uma pessoa, mas você quer saber se ela quer? Porque você vai alimentando isso, e você vai botando energia nisso. Isso vai virando pelo menos pra mim, ia virando o principal objetivo, né? Ia trabalhar pra isso, ia trabalhar pra ver se, mesmo que nada, mas era divertido esse lance do flerte, tal. E a energia não era pro lado certo. Então eu acredito que talvez eu trazendo essas informações aqui, talvez alguém de vocês se identifica, ou você compartilha o conteúdo com algum coleguinha que você vê, que tem isso, que isso tira um pouco do foco, que é o nosso objetivo de quando se vai trabalhar, né? Quando você vai trabalhar, é pra fazer dinheiro, é pra prestar um serviço, é pra melhorar a vida das pessoas, né? Pra solucionar um problema, o problema delas. Só que no caso, lá no meu caso, era energia colocada a isso, tá? Não tinha problema com o cliente, não tinha problema da pessoa se sentir invadida, paquerada no momento errado. Nunca tive nada disso, tá? O único problema é que eu não me desenvolvia. Como que eu posso dizer? Era pobre. Tá? Porque a minha energia era colocada nisso. Era uma coisa muito louca. E demorei pra aprender. Até hoje eu ter esse valor aí meu, né, de incontestável, inegociável, de não ficar com ninguém, assim, relacionado ao trabalho, tá? Tanto que esse lance que aconteceu que eu tô falando agora, ela não era uma cliente regular, era tipo assim, amiga da dona do salão, trouxe lá como amiga da família dela, apresentou e tal. Era um outro contexto e nem aconteceu ali na hora, foi uma coisa que rolou depois de muito tempo, mudou, nem era de São Paulo, enfim. É uma história à parte. Mas até então, nada de misturar as coisas. E isso foi muito positivo pra mim quando eu botei esse freio. Eu tinha usado uma palavra boa ali, né, pra falar isso. Eu esqueci, não era o valor que eu tinha colocado, era... Bota aí nos comentários se vocês conseguem olhar pela mesma perspectiva do que eu, sobre esse lance de não ficar com ninguém do trabalho, mas sem ser por esse olhar ético ou... por esse lado mais complexo, né? Porque esse é um tema, querendo ou não, ele é delicado, ele é complexo, mas o que eu tô tentando é não levar para esse lado, até porque como eu disse, tem esse conflito de gerações, né? Cada um tem um olhar muito diferenciado, mas é só por esse lance prático, que não é porque vai perder cliente ou qualquer coisa do tipo, óbvio, sem e para quando a pessoa se passa ali, né? Também isso aí já seria até sem educação, para não usar outra palavra. Mas dentro de uma média ali, de um regular, eu acho que é uma energia que não é ali onde ela deve ser gasta, né? Essa energia do flerte, da paquera, tem lugar adequado. Sem julgamentos, tá? Eu tô dizendo, como eu tô trazendo aqui para vocês, eu tô trazendo só a minha experiência, dividindo a minha experiência com você aqui.
E aí você tem a sua experiência e você vai olhar isso por uma outra lente. Por isso que eu sempre falo para você compartilhar e você trazer outros profissionais, outros coleguinhas de vocês aí para debater, tá? Para debater, e aí vocês vão evoluindo, vocês vão subindo mais um degrau, porque vocês vão misturando os olhares, adicionando, e vocês vão criando mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais segurança a gente tem, mais a gente se protege, sabe? Nesse lance do desenvolvimento. Então, se você tem um objetivo a chegar na sua carreira, né? Se você mira em algum lugar, se você olha lá pra frente, pô, eu quero estar ali. Isso de, pô, paquerar cliente, paquerar colega de trabalho, isso te coloca mais perto do seu objetivo? Eu tô falando só por essa, como eu disse de novo, por essa perspectiva prática, tá? Te coloca mais perto do seu objetivo? Não, tá? Pela minha experiência, não. Isso vai te tirar energia, tirar foco e vai te levar para outro lugar. Pode ser que, pô, se não for nesse lance de pegação, não sei o que, rolou às vezes um romance, né? Eu, tipo, dentro desse período, eu namorei com algumas dessas pessoas, né? Óbvio, tiveram experiências que foram legais até não ser mais, mas a partir do momento que não é mais, fica muito complexo quando é dentro. Tá? Quando tá dentro principalmente se é dentro da mesma loja, atrapalha muito. E até quando tá bom, tem o lance de ciúmes. Principalmente se você, pô, sei lá, não sei se principalmente, mas na minha experiência, se você é uma pessoa, se você é homem, no caso, por exemplo, heterossexual, tá lidando com muitas mulheres. Então tem aquela coisa da outra pessoa ver, pô, você toca na mulher, né? Você fala, você elogia e tal, enfim, às vezes fica difícil a pessoa do lado olhar e se sentir tão confortável com isso, né? Dependendo de como cada um lida. Por isso que eu falei que é um tema meio delicado, né? E às vezes eu vou divagando por eles aqui, eu fico meio inseguro se é o que pode falar ou não, até porque, de novo, o conflito de gerações ali, né? Aí eu dou umas gaguejadas, mas a gente vai indo. Eu quis dividir com você um pouco da minha experiência, tá? Da minha experiência nesse lance de trazer o meu ponto. E eu gostaria de saber o seu também. Coloca aí no comentário como que você vê isso se você já namorou com alguém do trabalho ou já teve essa fase de pegação, já teve problema. Como que é? Eu quero ver se a minha pauta me traz mais alguma coisa do que eu não falei aqui, tá? Tinha eu foquei mais um pouco em cliente, né, mas funcionários também, né, e tal, tem também isso, né, se você, às vezes, você é uma pessoa que às vezes não deixa claro, pelo menos, eu tenho um valor que eu dou, valor, acho que é a palavra, né, tem um valor que eu tava tentando lembrar aquela hora, tem um valor que eu trago aqui que eu gosto de falar, que é sobre clareza, né, pra mim, clareza é um valor que supera inteligência, tá? Então, por isso que eu nunca tive problema com cliente nesse lance de, pô, deixar claro que, não é nada, deixar claro que é alguma coisa, ó, eu tenho esse sentimento por você, ou eu não tenho, eu quero só até aqui. E aí você vai deixando claro. Se você, às vezes, é uma pessoa que não tem tanta essa clareza, também atrapalha, porque aí você pode deixar claro uma intenção pro colega e o colega entender outra. Você deixa claro, na sua cabeça, você vai só vivendo, você não quer nada, e a outra pessoa quer, e você não deixa claro para essa pessoa que você quer. E aí, se você tá nesse momento de oba-oba, e aí você vai atender, de repente você tem um lance com alguém que trabalha dentro da empresa, que para você não é nada, e para outra pessoa é muito. E aí você tá atendendo uma cliente, às vezes você nem tá flertando com essa cliente, mas às vezes o nosso atendimento, ele tem um certo flerte, não um certo flerte intencional de pegar outra pessoa, mas tem o lance da sedução, né? Da sedução pelo bonito, porque até quando eu falo de corta bonito, a estética do cortar, ela é bonita, a estética do você conversar no olho do olho. Às vezes, eu não sou pessoa de toque, tá? Mas às vezes a cliente é do toque, às vezes a cliente conversa, tem cliente que coloca a mão na sua coxa, né? Tipo assim, a hora que tá falando. É uma coisa que eu tenho até uma dificuldade, né? Que eu acho super invasivo tocar numa outra pessoa assim. Tem aquelas 5 linguagens do amor, tem uma que não é a minha, é toque.
E aí a cliente toca, e pro outro você não é tão claro que você não quer nada. Ou você até é, só que a outra pessoa se envolveu um pouco. Aí a pessoa sente ciúmes. E aí, de repente, a outra pessoa tem um atendimento também com a mesma cliente. Não sei se talvez seja manicure, talvez seja a sua assistente, talvez seja uma podóloga, talvez seja uma pessoa da recepção que vai vender um creme. Talvez essa outra pessoa vai ter um contato com a sua cliente também, e aí vai tratar mal um pouco. Entendeu? Então tem todo esse lance, assim, acho que com colaborador, com funcionário, com pessoas de dentro aí do time, ainda é mais complexo do que com cliente, porque a cliente entrou ali e foi embora, tá? Eu falo isso tudo pela minha vivência, pela minha experiência e pela minha perspectiva, né? Óbvio que tem várias por aí. Bom, meu Deus, meu refluxo tem voltado, mas eu vou lembrar você de novo que eu liberei antes da gente encerrar aqui. Eu queria só um curtinho aqui, era só decidi fazer um episódio curtinho aqui pra vocês. Mas lembrar vocês que eu vou deixar aqui o cupom SOLO, tá? Você vai entrar lá no link que tá aí na descrição, vai digitar SOLO no cupom e você vai ter um desconto pra entrar no Corta Bonito, tá bom? Aquele que cortou o assunto do nada pra falar do jabazinho. É que, sério, você vai ter muito networking, os maiores cabeleireiros do país estão lá nesse evento, vão ter grandes nomes, cabeleireiros que você que você admira, tá ligado? O seu ídolo vai estar lá, cabeleireiros novos que você precisa conhecer de outros estados, de outras regiões, e que tem olhares diferentes do seu, que olha a profissão por um outro ângulo, por uma outra perspectiva. Aqui, como você vê no podcast, tem cabeleireiros que olham mais como arte, tem outros que olham mais como técnica, tem outros que olham mais como negócio, tem outros que olham mais como autoestima para cliente, tem diversos olhares. E aí você vai pegando de cada um, lá dentro vai ser o ambiente perfeito para você subir um degrau na sua carreira, você adicionar conhecimento. O que você achou desse episódio de hoje com um tema mais... Eu tentei pegar leve, pegar raso, eu fiz curto para eu não me expor tanto, porque hoje tem super esse negócio de cancelamento e é um tema meio delicado de falar, mas eu queria muito dividir com você porque eu acho que é importante essa discussão, tá? É importante não só vocês me ouvirem, mas é importante vocês discutirem com o colega de vocês. Coloca aí o que vocês acharam desse episódio diferente. E se você acha que merece, vai lá na descrição, bota 5 estrelas, dá o seu joinha aí, tá bom? E muito obrigado, cabeleireira, amo vocês.